8h04, renovemos a consagração a Nossa Senhora Aparecida nesta segunda-feira, 18 de janeiro. Ó Maria Santíssima, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, que nosso Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e, sobretudo, na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nos preparemos para despertar para Jesus nessa segunda-feira. Te faz companhia. Bom dia, desperta pra vida. Vem com Jesus mais esse dia. Momento de oração no seu rádio, despertando para Jesus nessa manhã. E nós convidamos você de Piraju, você da região, você que nos acompanha através da internet, você que nos acompanha através da TV Estância, que você possa despertar para Jesus. Nesse dia 18 de janeiro, que você possa abrir seu coração e despertar para a palavra de Deus, despertar para o conhecimento daquilo que nos leva no caminho, o caminho que é Jesus. Por isso, você, onde quer que esteja, com quem você estiver, que você diga conosco, desperta para Jesus. Quero convidar aqui os aniversariantes de hoje, quero convidar para despertar para Jesus a Ângela, o Luciano, também a Catina lá de Tejupar, do bairro Taquaras, a dizer conosco, desperta para Jesus. Convidando a Cíntia do escritório paroquial, a Rose, a dona Fátima. Temos pessoas aí sintonizadas conosco nessa manhã também lá da região de Manduri. Dona Lourdes, vamos juntos dizer desperta para Jesus? Fátima, dizemos juntos? Desperta para Jesus? Pois então, numa só fé, aqui do estúdio, eu, Erinete Doniani, Padre Gilberto Moreto, Adilson Pedro e Fernando Carré. E você, onde quer que esteja, que você possa dizer conosco, desperta para Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Desperta para Jesus! Despertando para Jesus, o Evangelho do Dia. 8h09, o Evangelho dessa segunda-feira, Marcos capítulo 2, versículos 18 a 22. Ouçamos. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então alguns perguntaram a Jesus:
Porque os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os teus discípulos não fazem? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum. Mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos, e o vinho e os barris se perdem. Por isso, vinho novo deve ser colocado em barris novos. 8h10, portanto, esse é o Evangelho dessa segunda-feira. Quem participou à missa ontem, domingo, deve se lembrar do Evangelho, as bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. Jesus é o vinho novo, é a novidade de Deus presente nesse mundo. E nas bodas de Caná, ele antecipa a sua hora, a hora na qual seria glorificado. Por isso, quando Nossa Senhora lhe diz da falta de vinho, ele responde: a minha hora ainda não chegou, que é justamente a hora da cruz. Naquela hora, ele derramaria o seu sangue e estabeleceria o definitivo matrimônio entre Deus e a humanidade. E em conexão com o Evangelho de ontem, o de hoje nos apresenta novamente o tema do vinho novo. Jesus é a novidade de Deus. Só que aqueles que pensavam entender as coisas de Deus, mestres da lei, fariseus, estavam apegados ao passado. Não eram capazes de acolher a surpresa de Deus, a novidade, o seu próprio Filho presente no mundo. Por isso estavam com uma mentalidade apegada ao passado. Não conseguiam se abrir ao novo para acolher Jesus e a sua proposta. Jesus é o vinho novo, que nós também possamos acolhê-lo no nosso coração. Um coração muitas vezes como que de pedra, endurecido, que não se abre à novidade de Deus, que não corresponde ao seu amor e à sua proposta, e consequentemente se torna insensível diante da pessoa do próximo. Se nós de fato acolhemos Jesus, o vinho novo, no nosso coração, na nossa vida, ele de fato irá nos transformar e nos fará capazes finalmente de correspondermos ao amor de Deus e de amarmos o nosso próximo. Por isso o convite do Evangelho dessa segunda-feira é que sejamos pessoas novas, e só seremos novos se de fato deixarmos Jesus entrar em nossa vida, renovar nossas estruturas psicológicas, emocionais, ampliar a nossa percepção a respeito da vida, a respeito das pessoas que conosco convivem, ao nosso próprio respeito. Quantas vezes ficamos fixados ou apegados ao passado? Pensamos que tudo permanece o mesmo, quando sabemos que a própria dinâmica da vida é movimento. Tudo a cada momento se renova. A cada momento as coisas vão se modificando, vão assumindo um novo jeito de ser. E isso acontece conosco mesmo. Se nós, por exemplo, observarmos a nossa própria mente, o nosso coração, quantos pensamentos passam pela nossa cabeça durante um dia. E às vezes durante o mesmo dia existem momentos em que estamos felizes, estamos bem, e depois aquilo se modifica, já estamos preocupados, recebemos uma notícia inoportuna, algum fato que tirou um pouco a nossa tranquilidade. A nossa própria dinâmica psicológica é assim.
Nós não somos uma linha reta, que estamos sempre do mesmo jeito. Temos aí variações emocionais. Isso faz parte da nossa própria constituição psicológica. Mas Jesus é esse vinho novo, capaz de fato de renovar nossas estruturas emocionais, psicológicas, se nós o acolhermos na nossa vida e nos abrirmos à novidade. Quantas vezes queríamos que as coisas permanecessem como eram no passado. No passado era assim, no meu tempo era desse jeito. Nós temos que perceber que a vida se transforma. A dinâmica da vida é essa constante mudança. E no hoje, da nossa história, do nosso mundo, da nossa vida, somos chamados a acolher a novidade de Deus, que é Jesus, o vinho novo, para que sejamos pessoas novas. Já estamos aí no 18º dia do ano 2016. Talvez já estejamos até esquecendo aqueles propósitos que fizemos ao iniciar esse novo ano. Precisamos ser novos a partir de nós mesmos. Ter um novo olhar sobre a vida, sobre a pessoa do próximo, sobre as situações. Precisamos ser novos nas nossas atitudes, nos nossos gestos. Se continuamos vivendo como sempre vivemos, se continuamos nas situações que nos impedem de amar a Deus e de amar o próximo, não seremos capazes de fato de deixar com que a novidade de Deus, que é Jesus, entre na nossa vida e a transforme. Por isso precisamos de novas atitudes, de um novo jeito de ser, de agir, de pensar, de entender o mundo, de entender a vida, para que dessa maneira acolhamos o vinho novo, Jesus, que é capaz de tornar novo o nosso coração. Não tenhamos medo da novidade de Deus. E nós estamos aí em plena novena de São Sebastião. São Sebastião acolheu na sua vida esse vinho novo, que é Jesus, e se deixou transformar pela presença de Jesus na sua vida. Por isso viveu a dinâmica da fé até as últimas consequências. Tanto é que foi mártir, ou seja, morreu por causa da fé, da fidelidade a Jesus, à sua missão, ao Evangelho. Que nós aprendamos com São Sebastião a acolher de fato na nossa vida esse vinho novo que é Jesus. Possamos assumir a nossa fé até as últimas consequências. E nós estamos também em pleno ano santo da misericórdia. Se o nosso coração ficar apegado ao ódio, ao ressentimento, à mágoa, ao rancor, não seremos capazes de acolher o vinho novo. Por isso, acolher o vinho novo também significa, nesse ano, o esforço de viver o perdão, a misericórdia. Assim como Deus não se cansa de nos perdoar, que nós abramos o coração para perdoar, para experimentar nos nossos relacionamentos a misericórdia, para oferecer ao outro a misericórdia, assim como Deus a oferece a cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. 8h18, Serinete, esse é o Evangelho dessa segunda-feira. 8h18, Padre Gilberto. Nós vamos para um giro de comercial, voltamos daqui a pouco estudando o Catecismo da Igreja.
8 horas e 25 minutos, você está na Paranapanema e também a presença da TV Estância. Logo mais o vídeo na internet, você poderá acompanhar o vídeo do programa tvestancia.com.br, o link também no Facebook. E nós estamos aí no 4º mandamento, honrar pai e mãe. E o catecismo agora, na última parte a respeito desse mandamento, vai falar sobre a comunidade política e a igreja. Toda instituição se inspira, ainda que implicitamente, numa visão do homem e de seu destino, da qual deduz os critérios de seus juízos, sua hierarquia de valores, sua linha de conduta. A maior parte das sociedades tem referido suas instituições à sua preeminência do homem sobre as coisas. Só a religião divinamente revelada reconheceu claramente em Deus, Criador e Redentor, a origem e o destino do homem. A Igreja convida os poderes políticos a referir seu julgamento e suas decisões a esta inspiração da verdade sobre Deus e sobre o homem. A Igreja nos convida a organizar a vida e a sociedade a partir de Deus. Não podemos excluir Deus dos nossos horizontes. E o Papa Francisco, por ocasião do dia 1º de janeiro, que é o Dia Mundial da Paz, escreveu uma belíssima mensagem. E na mensagem ele lembrava justamente essa realidade. Quando o ser humano quer ser autônomo, quer não precisar de Deus, isso se reflete no próprio relacionamento com o próximo. Um ser humano que se fecha a Deus, que perde esse ponto de referência, tem uma grande tendência de se fechar também à pessoa do próximo, a ser indiferente diante dos sofrimentos e necessidades do próximo. Por isso que o catecismo aqui faz esse lembrete muito importante. Um contexto político-social que exclui a Deus, ele gerará graves consequências na própria organização social, pois se perde esse ponto de referência primeiro, que é Deus. E então a organização social, perdendo esse ponto de referência, encontrará muitas dificuldades para preservar a vida, para defender a vida humana, por exemplo, desde a concepção até o seu fim natural na morte, como veremos também no 5º mandamento, não matar. Então esse ponto de referência, a fé em Deus, ele vai iluminar a vida pessoal do ser humano, bem como também toda a organização política, social, econômica, cultural. A Igreja, que em razão de seu munus e de sua competência, não se confunde de modo algum com a comunidade política. É ao mesmo tempo sinal e salvaguarda do caráter transcendente da pessoa humana. A Igreja respeita e promove a liberdade política e a responsabilidade dos cidadãos. A Igreja não faz política partidária, mas ela nos ensina a respeito da política. Afinal de contas, todos somos políticos, porque vivemos em sociedade, convivemos. A palavra política vem de polis, polis, a antiga cidade grega. E então, como nós fazemos parte de uma cidade, vivemos em sociedade, todos nós temos relacionamentos, interações, temos diversas funções na sociedade, cada um com a sua função, a sua responsabilidade. Então todos nós somos políticos neste sentido. Não a política partidária, mas a política da convivência. Onde existe um relacionamento humano, ali está presente a dimensão política, porque há negociações, há visões do mundo, visões da realidade compartilhadas, cada um expõe o seu ponto de vista, cada um contribui com seus dons para a própria organização social. Então, nesse sentido, todos somos políticos.
A Igreja não faz política partidária, mas nos ensina a respeito dela. Ela é necessária, faz parte da convivência humana e nós, então, como cidadãos, devemos sim assumir nossa responsabilidade e contribuir na própria organização social, no ambiente no qual vivemos, trabalhamos, estudamos, convivemos com as pessoas. Faz parte da missão da Igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando o exijam os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas, empregando todos os recursos, e somente estes que estão de acordo com o Evangelho e com o bem comum, com o bem de todos, conforme a diversidade dos tempos e das situações. Evangelho significa boa notícia, uma boa nova. É palavra de Deus, que tem a capacidade de iluminar a vida humana e a própria organização social. Por isso, nós, enquanto cristãos, a partir daquilo que cremos, dos princípios do Evangelho, nós vamos contribuir na própria construção da sociedade. Nós não vamos impor nosso ponto de vista, nossa fé. Não, vamos propor os valores que dizem respeito à dignidade humana, à defesa da própria vida humana, desde a concepção até o seu fim natural. Nós não vamos impor, vamos propor os valores. E vamos sim, nós cristãos, viver de acordo com o ensinamento de Jesus, pois essa é a nossa fé. E agora o Catecismo apresenta aí um resumo sobre o 4º mandamento, honrar pai e mãe, no qual podemos relembrar aí tantas implicações deste 4º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. De acordo com o 4º mandamento, Deus quis, depois dele, honrássemos nossos pais e os que ele, para nosso bem, investiu de autoridade. A comunidade conjugal está fundada na aliança e no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos cônjuges, a procriação e a educação dos filhos. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Os filhos devem a seus pais respeito, gratidão, justa obediência e ajuda. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos na fé, na oração e em todas as virtudes. Têm o dever de prover, na medida do possível, as necessidades físicas e espirituais de seus filhos. Os pais devem respeitar e favorecer a vocação de seus filhos. Lembrem e ensinem que a primeira vocação do cristão consiste em seguir a Jesus. A autoridade pública deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana e as condições de exercício de sua liberdade. É dever dos cristãos trabalhar com os poderes civis para a edificação da sociedade num respeito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O cidadão está obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis, quando contrárias às exigências da ordem moral. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Toda a sociedade baseia seus juízos e sua conduta numa visão do homem e de seu destino. Sem as luzes do Evangelho a respeito do homem, de Deus e do homem, as sociedades facilmente se tornam totalitárias. Portanto, este é o 4º mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe, como vimos no programa de hoje e nos anteriores, quantas e quantas implicações tem para a nossa vida esse 4º mandamento. 8h35, Serinete. 8h35, Padre Gilberto.
8h43. Iniciamos agora o estudo do 5º mandamento da Lei de Deus, sempre a partir do Catecismo da Igreja Católica. Você sabe, o 5º mandamento, não matarás, está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matar é o 5º mandamento da Lei de Deus. A vida humana é sagrada, porque desde sua origem ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre, numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Nós cremos que somos criados por Deus, sua própria imagem e semelhança. E isso tem implicações concretas na nossa vida. Somente Deus é o Senhor da vida. Nós não somos senhores da vida. Não somos nós que decidimos a respeito da vida e a morte. Somente Deus, que é o princípio da vida, pode fazê-lo. Portanto, mais uma vez aqui o Catecismo nos lembra da importância da vida humana, a sua dignidade, essa vida que deve ser preservada em todas as fases, em todos os momentos e circunstâncias. A Escritura, no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim, revela desde o começo a história humana, a presença da cólera e da cobiça no homem, consequências do pecado original. O homem se tornou inimigo de seu semelhante. Deus expressa a atrocidade desse fratricídio. Que fizestes? Ouço o sangue de teu irmão no solo clamar por mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. E Caim continua matando Abel. Quantas situações de morte no mundo, devido à ganância, à busca do poder, do lucro, a interesses pessoais. Caim continua matando Abel. Como diz até o próprio Papa, tantas situações de guerra no mundo são como que uma terceira guerra mundial que acontece em diversas regiões do mundo. Quantas situações de guerra. E se formos ver o que está por detrás, é sempre o interesse econômico, o interesse por dominar bens naturais, enfim, interesses que não olham para o ser humano, mas para o benefício daqueles que promovem a guerra. Nós sabemos que uma quantidade aí incalculável quase de dinheiro é empregada justamente na indústria da guerra, para promover os armamentos da guerra, para fazer a guerra. Existem tantos interesses por detrás. E, infelizmente, aqueles que têm o poder aí e que promovem a guerra estão pensando, logicamente, nos seus interesses, porque não é possível promover o bem comum através da guerra, da morte de tantos inocentes. A aliança entre Deus e a humanidade está cheia de lembranças do dom divino da vida humana e da violência assassina do homem. Pedirei contas do sangue de cada um de vós. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, terá o sangue derramado. Pois a imagem de Deus, o homem foi feito. Gênesis 9, versículos 5, 6. Portanto, somos imagem de Deus. Precisamos respeitar a vida, a sua dignidade, proteger a vida. Temos que fazer de tudo para que a vida humana seja sempre valorizada, respeitada e preservada. Nada justifica a guerra, nada justifica a violência, o sangue derramado do outro. Nada justifica. Portanto, defender a vida é o que Jesus também fez. Ele veio para promover a vida, defendê-la, e deu a própria vida. Ele mesmo foi alvo da violência, da ganância, mas dando a própria vida, ele ressuscitou.
E nós que somos cristãos, somos chamados também a defender a vida, a preservá-la em todas as situações. O Antigo Testamento sempre considerou o sangue como um sinal sagrado da vida. A necessidade deste ensinamento é para todos os tempos. Portanto, na Bíblia, o sangue simboliza a vida, que deve ser respeitada, deve ser defendida. Não podemos nos apropriar da vida como que se dela fôssemos senhores ou donos. O único Senhor é Deus, e se Ele nos deu a vida, devemos valorizá-la. Devemos também cuidar bem da nossa própria vida, cuidar da vida do outro, nos interessar pelas necessidades do outro, vencer a indiferença. Quantas vezes somos indiferentes diante dos sofrimentos e necessidades do próximo? Se tudo está bem conosco, ficamos insensíveis aí com aqueles que passam por situações difíceis e que merecem a nossa atenção, o nosso olhar, o nosso gesto concreto na medida da nossa possibilidade. Portanto, se olhamos apenas para nós mesmos, seremos seres egoístas, individualistas. E o próprio Papa sempre nos pede a vencer a cultura da indiferença, para que de fato sejamos aí capazes de perceber as necessidades do próximo. A Escritura determina com precisão a proibição do 5º mandamento: não matarás o inocente nem o justo. O assassinato voluntário de um inocente é gravemente contrário à dignidade do ser humano. A regra de ouro é a santidade do Criador. A lei que proscreve é universalmente válida, isto é, obriga a todos e a cada um, sempre e em toda parte. No Sermão da Montanha, Jesus recorda o preceito: não matarás. Mateus capítulo 5, versículo 21. E acrescenta a proibição da cólera, do ódio e da vingança. Mais ainda, Cristo diz a seu discípulo que ofereça a outra face e ame seus inimigos. Ele mesmo não se defendeu e disse a Pedro que deixasse a espada na bainha. Portanto, Jesus, o mestre do amor, ensinou a amar, a superar a violência. E a violência começa no coração. Quando guardamos no coração a cólera, a mágoa, o rancor, o ressentimento, isso depois acaba se expressando nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. E em casos extremos, acaba gerando a morte do outro. Quantas vezes existe aquela situação, por exemplo, no trânsito, uma discussão de trânsito, ali no calor emocional do momento, um acaba ferindo o outro, gerando muitas vezes a própria morte. Portanto, somos convidados a pacificar primeiramente nosso coração, a ter essa paz interior que Deus nos oferece, para que saibamos também depois, nos momentos difíceis, nos momentos onde nosso emocional está numa situação ali difícil, naquele momento, no calor da situação, possamos ali nos controlar e promover a paz. Nada justifica a violência, nada justifica agredir o outro. Precisamos aí, como seres inteligentes que somos, criados à imagem e semelhança de Deus, saber também controlar nossas emoções e sempre promover a vida. 8 horas e 52 minutos, Serinete. 8h52, Padre Gilberto. Nós vamos para o giro de comercial, voltamos já com o momento de oração. Não espere, 8 horas e 56 minutos. Não espere dar valor quando você perde. Valorize o que você tem hoje. Valorize quem você tem ao seu lado. Valorize o seu amigo. Valorize a sua família. E este é o momento. E que nós possamos também apresentar a Deus
as nossas intenções, aquela que trazemos em nosso coração, as pessoas que nós queremos pedir a Deus nessa manhã. De maneira particular, eu quero apresentar os nossos ouvintes, os nossos patrocinadores. Apresentamos a Deus também o Fernando Carré, com o seu projeto na TV Estância. Apresentamos a Dona Celina, a sua família, a Rosa Maria e todos os seus familiares. Apresentamos a Deus a Dona Lourdes, a Lucélia Ribeiro, seus familiares, o Najib, seus amigos, as pessoas cuja quais ele pede oração neste momento. Apresentamos também a nossa vida, apresentamos as pessoas que trabalham conosco, apresentamos a Deus e queremos pedir, Padre Gilberto, suas bênçãos. Pelo sinal e poder da Santa Cruz e pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor vos abençoe e proteja. Volva seu olhar sobre vós e tenha compaixão de cada um. Que Ele mostre a sua face misericordiosa, vos dê a paz e vos conceda a saúde. Jesus, que aliviou os sofrimentos, curou as doenças, afasta de vós todos os males e enfermidades. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus Pai vos abençoe, agora e sempre vos acompanhe em todos os momentos da vossa vida. Deus Filho conceda a saúde aos enfermos. Deus Espírito Santo ilumine a todos. E pela intercessão de São Sebastião, que o Senhor Deus Todo-Poderoso e Amoroso abençoe a você, ouvinte de Paranapanema, a você que nos acessa pela TV Estância, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E chegando ao final do programa É Fácil Ser Feliz, Despertando para Jesus, nós convidamos vocês a estar participando da novena de São Sebastião. Hoje a imagem de São Sebastião estará visitando a Casa Apoio Novo Olhar, que fica na Vila Cantizana, ali próximo ao PSF da Vila Cantizana. Então você, vizinho que está nos ouvindo, você que mora aí nas imediações da Casa Novo Olhar, uma república, né? Uma segunda Casa Apoio com o título Novo Olhar, que você possa também sentir-se convidado. Venha fazer parte da Santa Missa às 15 horas, 3 horas da tarde, na Casa Novo Olhar, Casa Apoio, próximo ao PSF da Vila Cantizane. O Padre Gilberto também, né, dando sequência aí na programação. Padre Gilberto, fala para nós a Santa Missa às 19 horas, quem preside hoje? Às 19h30, hoje, segunda-feira, 8º dia da novena, o Padre Márcio Martignoni presidirá essa missa. Amanhã, na terça-feira também, às 3 horas da tarde, a imagem irá à Casa de Apoio Vida Nova, e com a missa às 3 horas da tarde. E amanhã, às 7h30 da noite, o último dia da novena de São Sebastião, na Matriz São Sebastião. Dia 20, quarta-feira, 7h30 da manhã, a primeira missa na Matriz São Sebastião. Às 9 horas da manhã, a carreata, começando lá na Paróquia Perpétuo Socorro, no Sérgio Garcia, e terminando na Praça da Matriz São Sebastião, para a bênção dos veículos. Depois, à tarde, às 18 horas, 6 horas da tarde, teremos, se possível, a procissão fluvial no Rio Paranapanema. Se não for possível, mesmo assim nos reuniremos lá na Brasilinha e faremos a procissão até em frente à Matriz São Sebastião, às 18 horas, para a missa solene do dia do nosso padroeiro, São Sebastião. Venha celebrar conosco. E assim nos despedimos de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa É Fácil Ser Feliz. E logo mais você poderá também estar acessando o vídeo do programa de hoje na TV Estância. Adilson, até amanhã! Até amanhã, então, com mais um programa É Fácil Ser Feliz, né? Voltamos daqui a pouquinho também com o Padre Marcelo Rossi, na sequência do programa Oderai Fedi. Gente, a todos vocês aí, um ótimo dia, uma ótima semana, um feriadão agora, quarta-feira, semana mais curta, uma semana bem interessante, né? Bem religiosa. Um abraço a todos vocês e até amanhã às 7 da manhã com mais um programa É Fácil Ser Feliz.